Então, voltando ao nosso assunto principal, hoje que está mais em voga, né? Porque essa questão do emagrecimento já não é de hoje, mas eu vejo que essas medicações novas, né, essas canetas, essas medicações injetáveis, elas são muito efetivas, né? Uhum. São muito efetivas mesmo, assim, eu passei por esse tratamento inicialmente aí no meu, para me tirar daquela inércia, me tirar, porque realmente você fazer academia, correr, fazer atividade física com 30 quilos a mais do seu peso ideal é muito desgastante. E eu vejo que a dieta convencional, ela é mais um problema na sua vida. Então, antigamente, por que que eu não conseguia, né? Na correria do dia a dia, outras coisas. Então, por exemplo, você está lá na sua vida, você já teve, não digo problema, mas você teve um desgaste no trabalho, teve um desgaste em casa, alguma coisa, e você vai chegar naquele momento de se alimentar, ainda tem que ter outro desgaste, que é ficar com fome, que é você ter que ir na academia e ficar dolorido, porque se a academia não doer, não valeu. Se for para voltar sem dor, eu não vou. Mas acabava se somando muitas coisas e a gente acabava desistindo. E hoje a gente tem esse benefício, né? Que as canetas elas vêm para nos ajudar sem ser mais um empecilho, né? O que que você pensa sobre isso? Eu penso que duas situações. Primeiro, faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, Perfeito. essa situação em que às vezes realmente é desgastante, né? Pô, já cheguei num peso, tô gordo, né? Vamos falar a palavra propriamente dita. Tô com cheio de problema, inclusive de resistência à insulina, estresse, às vezes cortisol tá lá em cima, né? A gordura, seja abdominal, visceral, tá saltando praticamente. Então já está com cheio de problemas. Já não consegue fazer uma atividade física, já não consegue às vezes nem caminhar, está fadigado, o sono está horrível. Então são N problemas que o paciente tem. Junta com a questão ainda da dieta, realmente é algo doloroso, vamos dizer assim. Mas eu vejo, o Mário, que assim faz parte da cura, o processo ele tem que existir. Então faz parte da Claro. cura o desejo de ser curado. Sim, Então o sim. paciente ele tem que realmente, até porque ninguém colocou uma arma na cabeça dele para ele chegar no estado que ele está. Então, ele, quando ele se encontra naquele estado, ele precisa realmente se doer, fazer uma disciplina, tomar atento e realmente Se se comprometer. comprometer com o processo. Por quê? Porque senão fica muito fácil, né, cara? E aí a gente entra com esses medicamentos, com as canetas emagrecedoras, né? E outros, a gente fala de caneta emagrecedora hoje, mas existem inúmeros medicamentos que potencializam, que ajudam, e não necessariamente o paciente precisa entrar com as canetas emagrecedoras, mas nós Sim. temos outros medicamentos também que ajudam na questão da compulsão, ajudam também na questão da diminuição de resistência à insulina, né, do colesterol que às vezes está muito alto, que potencializam esse emagrecimento e, consequentemente, traz bons resultados. Então, nós temos essas ferramentas para ajudar o paciente. Como você bem pontuou, é um meio, né, que a gente tira o paciente da inércia. Então ajuda ali a dar os primeiros passos para que então ele depois caminhe por si só. Sim. Então o paciente ele tem todos esses problemas. Quando esse paciente ele passa em consulta médica comigo, eu ajudo ele da melhor forma possível, com estratégias, né, com tratamentos individualizados, para que então ele dê o primeiro passo. É isso que eu quero do paciente. Falar assim, olha, eu quero que você dê o primeiro passo. Estou aqui para facilitar, para não ficar tão doloroso, para que você logo em seguida, daqui a um mês, você já não desista com facilidade, entendeu? E que então ele consiga, né, ter esses resultados. Então eu acho que tudo isso, eu costumo dizer o seguinte, o Mário, toda boa dádiva, ela vem de Deus, cara. Toda boa Uhum. dádiva, ela vem de Deus. Consequentemente, as canetas emagrecedoras vêm de Deus. Sim, sim. Na minha opinião, vem de Deus, porque ajuda o paciente a tirar ele dessa inércia, a fazer com que ele realmente perca esse peso. E peso, gordura, é inflamação, né? Querendo ou não, o cara. Imagina só, hoje, esses dias, eu estava vendo um vídeo em que um paciente, não, uma pessoa, ela estava com o seu filho no carrinho, o carrinho saiu e desceu ladeira abaixo, ela não conseguir pegar o carrinho do seu filho. E o carrinho só foi. Se não fosse outro para pegar o carrinho, correr na frente e conseguir pegar esse carrinho, talvez teria acontecido uma Sim. tragédia. Imagina só, você não ter a capacidade fisicamente de conseguir correr, de conseguir caminhar, de conseguir, né, e agora falando de outras situações, de pensar, raciocinar, resolver problema, porque o seu corpo está inflamado por situação que você o colocou lá. Então, é a caneta, o médico, o nutrólogo, o endócrino, nós somos ferramentas para que então a gente facilite, né, os resultados do paciente. Então eu vejo que faz muito sentido a gente estar entrando quando realmente há uma indicação. Perfeito. Eu vou te fazer uma provocação. Você acha que existe o feliz gordo? Feliz gordo, Porque o pessoal às vezes vem na internet e fala assim: não, eu tô bem, eu tô 40 quilos acima do meu peso e eu sou o feliz gordo. O que você acha disso? eu acho que o seguinte, na minha opinião, não.
Eu sou Cara, é o seguinte, as pessoas hoje, elas têm várias personalidades. Então você vai ver o feliz gordo, você vai ver o cara que às vezes bate na mulher e é feliz, entendeu? Então, tipo assim, você vai ver que o cara, claro que é uma comparação esdrúxula, né? Mas assim, você vai ver que a pessoa, às vezes, ela tem uma personalidade que não condiz, às vezes, com o meio social no qual a gente vive e que para ela tá tudo bem, mas no entanto, são situações, como eu te expliquei, que são bloqueios, Sim, entendeu? Então, às vezes a pessoa tá vivendo um bloqueio desde lá atrás que ela mesma não consegue enxergar que aquele é um problema. sim, E aí exatamente. já tô sendo muito bem claro, por exemplo, feminismo. Cara, o feminismo é uma cegueira no corpo, no olho da mulher, é uma cegueira para quem vive aquilo, sendo que né, a gente vê que não tem benefício nenhum praticamente para o público, né, para nós, para o ser humano. Porque a gente entende o seguinte, que ele, querendo ou não, pelo menos a minha visão, Mari, aí eu tô sendo muito bem realista mesmo, é uma questão espiritual muito forte em que um meio em que Satanás colocou isso no nosso mundo para fazer com que as nossas mulheres, né, nossas mulheres não falo no sentido generalizado de mulher mesmo, não ser mais a dona de casa, não cuidar mais do seu filho, né, não ser mais aquela boa esposa, de querer que a mulher realmente se sinta totalmente forte, que a mulher faça agora, ocupe o papel do homem, com que a mulher agora ela consiga trazer, né, o alimento para dentro de casa, sem que na verdade a mulher tem que ser cuidada, a mulher tem que ser amada, a mulher tem que ser, né, Valorizado, valorizada. Então, exatamente. assim, falando agora, né, dessas questões, uma coisa vai, não sei se vai entrando na outra, mas o que eu quero dizer para você é que para mim o feliz gordo não existe. Por quê? Porque é um corpo inflamado, cara. Porque é um corpo que precisa de ajuda, é um corpo que ele mediante a questão física, ele se torna, como que eu posso te explicar? Sem locomoção. É um corpo que ele não consegue ter atividade. Limitado, né? Limitado, Castrado, né? perfeito. É essa palavra que eu queria utilizar. Ele se torna um corpo limitado. Então, como que vai ser um feliz gordo sendo que o corpo é limitado? A pessoa nada Não mais que ela faz precisa de sentido. cuidado. Ela Sim, precisa que realmente entender que aquilo precisa ser mudado. E aí, já entrando num gancho que eu utilizo para as pessoas, inclusive na venda também, que eu tenho essa questão a gente tem algumas empresas lá no estado do Mato Grosso e a gente consegue vender, né, utilizando essas situações. A pessoa ela precisa entender como que a gente vende algo? Através da dor e o desejo. Então, perfeito. o gordo, vamos dizer assim, o obeso, né, a pessoa que ela é obesa, ela precisa entender que ela precisa de mudança. Ela vai Você tem mudar, que despertar é, consciência, né? então ela vai mudar ou pelo desejo, pela consciência, não, eu quero realmente cuidado, eu quero realmente me tornar alguém menos sedentário, eu quero realmente me tornar alguém mais Viver mais, viver né? mais, inclusive, né? Ver os meus filhos crescerem, os meus netos crescerem. Então, esse é o desejo, que é pouco, poucas pessoas procuram. E tem a questão da dor, em que a pessoa ela passa por alguma eventual situação na vida dela, que ela percebe que ela ficou inflamada, teve que fazer alguma cirurgia, ela está limitada, Sim. e ela entende que essa dor é um ponto extremamente importante para quê? Para ela dar o primeiro passo. Opa, então eu preciso agora de ajuda. E aí ela vai, procura a gente ou procura outro profissional que seja para estar realmente ajudando ela nessas questões. Então, para Eu mim, resumindo, não existe feliz gordo. eu vou dar minha opinião também. Eu também acho que não existe essa entidade. É um jeito da pessoa fugir da própria realidade. Então, ela se mantém sufocada pela gordura, sufocada ali pelos prazeres imediatos, né, da alimentação constante, para não encarar esses bloqueios que a gente tinha falado. E eu vejo que o feminismo é a mesma coisa. Então, a mulher ali, ela teve algum tipo de bloqueio na infância, por algum. A gente fala dos 4 P's, né, que são os pais, as figuras de autoridade, os professores, parentes e os religiosos, seria padre, pastor, é só para, né, fazer os 4 P's ali. E essas pessoas escrevem linhas de programação muitas vezes negativas, né, falando, olha, você não serve para isso, você é incompetente, você é burro, ou até mesmo, né, você é gordo, e aquilo a pessoa introjeta e não consegue lidar bem com aquela angústia interna. E aí ela, uma come demais, outra bebe demais, outra, né, às vezes o cara é mulherengo, mas você vê que e a relação pornografia também a gente tem um tema frequente, mas são todas compulsões que tentam esconder essas alterações internas. Eu vejo que a pessoa, uma vez que ela tem essa clareza, né, de que está tendo uma vida ruim, né, porque tanto a feminista como o feliz gordo, como o alcoólatra, ele acha que aquilo não é que ele acha, ele sente que o que ele faz tira aquela angústia momentânea, mas para o longo prazo é péssimo. Então ele teria que buscar ajuda, né, multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra, e no nosso caso da obesidade, né, com o médico nutrólogo. Então eu acho que é muito importante o que você está fazendo aí. E sobre
Outra questão polêmica em relação às canetas emagrecedoras, o que que você acha da questão do valor da caneta em relação ao custo-benefício do investimento e essas substâncias que estão vindo de fora, né? Muito se fala de Paraguai ou de outros países que conseguem essas substâncias, talvez não tão controladas, né? De marcas assim, vamos dizer, não digo suspeita, mas menos Falsificado. confiável, né? O que que você acha disso? Bom, em relação ao valor das canetas emagrecedoras, eu acho que compensa, entendeu? Eu acho que faz muito sentido, faz jus aos benefícios que ela traz. Muito mais barato que tratar um infarto, um Com derrame, né? certeza. Outras Então, coisas. assim, poderia até ser mais caro, vou te falar, porque a gente vive hoje num mundo capitalista, e eu gosto do capitalismo, para te falar bem a verdade, e querendo ou não, aquilo que você paga tem o seu, tem que ter o seu valor. Claro, E eu vejo que perante aos problemas de saúde que a pessoa acaba enfrentando pelo sedentarismo, pelo estilo de vida, pela obesidade, né, e outros fatores, acaba compensando. Então, quando a gente entra com as canetas emagrecedoras, que diminui a resistência à insulina, né, reduz a fome, aumenta a saciedade, mexe com questões dopaminérgicas, a sensação de compulsão, o paciente então ele consegue entrar num eixo que vai melhorando N fatores na vida dele. Qual que é o valor disso? Qual que é o é. valor de um Até infarto? aumenta a produtividade no trabalho e Com outras coisas, né? certeza, né? Então, essa pessoa, ela muda o seu estilo de vida, entendeu? Coisas que até então ela não fazia, ela começa a fazer, ela se sente mais determinada, né? A autoestima muda, a pessoa começa a tomar decisões as quais ela não tomava antes. Sim, Falando de nível hormonal, de homens propriamente dito, nós sabemos que o homem obeso, né, ele tende a ter um hipogonadismo. A testosterona do homem obeso tende a ser um pouco mais baixa, a tendência a ser um pouco mais baixa. Quando esse homem ele perde peso, essa testosterona ela começa a subir. Consequentemente, Mário, o homem ele se torna mais ativo, mais sim. presente dentro de casa, muda com o seu comportamento familiar, ele começa a tomar mais decisões as quais ele não tomava antes. Então, você Isso vê que revoluciona a é vida da pessoa. revolução na vida da pessoa. Então, quando a gente pega esses pacientes, eu vejo na prática, na vivência mesmo. O cara que chega aqui, inclusive, até o modo dele se sentar, de se comportar, a gente percebe que esse cara está com baixa testosterona. Então, quando a gente começa a ver nos exames, começa a tratar essas situações, a perda de peso, a reposição hormonal, o homem ele muda, cara. E a mulher também, consequentemente, eles Sim, mudam, eles tomam outras decisões as quais até então eles não tomavam, e até mesmo porque eles não tinham essa capacidade, porque o hormônio fala muito sobre isso. Imagina só, baixa testosterona, questões hormonais envolvidas, seja estradiol, né, LH, FSH, querendo ou não, eles trazem sintomas para o paciente. Imagina só você acordar fadigado, cansado, e alteração do humor, né? A pessoa, então, ela já acorda grilada da vida. Então, como que você vai falar para a pessoa, ó, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa prosperar? A pessoa não quer saber disso, ela só quer saber de dormir, ficar dentro do quarto, né? Tá cansada. Então, pelo custo-benefício, pelo valor que aquilo traz, Mário, faz muito sentido. Inclusive, vou te falar, vou ser bem até um pouco meio polêmico aqui. Guardem minhas palavras. Mas hoje eu percebo que agora eu vou falar de duas situações. As pessoas, elas tendem a tomar os medicamentos e não ficar refém deles. É isso que a gente quer, que sim, elas não sim. fiquem refém desses medicamentos. No entanto, algumas pessoas, e uma parcela muito pequena, elas vão ficar refém desses medicamentos praticamente o resto da vida. Vai se tornar um medicamento de uso contínuo, Tô as canetas entendendo. emagrecedoras. Sim. Mas, ainda assim, os valores, os benefícios que as canetas emagrecedoras ao longo da vida dela são muito maiores do que os malefícios quando ela tivesse com a sua obesidade, com o seu sedentarismo. Então, mais vale a pena a pessoa manter o tratamento pelo resto da vida, porque ainda assim os malefícios são pequenos comparados como se ela tivesse não tomando os medicamentos, mas vivendo de forma E sedentária e tratando de obesa. hipertensão, né? Com Tratando certeza. de diabetes, tratando de um monte de coisa. Aí outra coisa que eu estava pensando é o seguinte, então você está me falando que esses tratamentos, eh, com aí a subida da testosterona no homem, a melhora da saúde da mulher, traz casamentos mais felizes, né? Com Então é certeza. muito interessante, porque uma coisa indireta também, um outro benefício indireto que é muito importante, né? E eu queria falar que eu também passei por isso, tá? Eu tive um pouco disso na minha própria vida. Eu sempre tive a testosterona alta, 900 mil, e antes de começar a minha dieta, estava ali nos 600 e pouco.
Para a maioria dos homens talvez seja bom, mas para mim era 30% a menos, né, talvez até um pouco mais. E só não fiz reposição, mas só de emagrecer, minha testosterona voltou a ser 950, então você vê que realmente esse tratamento, a diminuição do tecido adiposo faz muita diferença. Faz mesmo, faz muita diferença. Como você bem pontuou, melhora, é um estilo de vida, melhora a vida da pessoa em todos os sentidos. Então, assim, eu sou muito adepto da reposição hormonal, seja homem, mulher. Algumas sociedades brasileiras, né, eles acabam não aderindo tanto a essa forma de pensar, mas quando a gente fala a nível de Europa, Estados Unidos, já são mais adeptos a fazer uma reposição hormonal um pouco mais intrusiva, né, principalmente quando a pessoa ela é sintomática, quando ela realmente precisa, né, dessas indicações. Então, eu sou realmente muito adepto. Hoje eu faço reposição hormonal, minha vida é totalmente outra. Sou mais ativo, acordo melhor, trabalho melhor, eu penso melhor, né? Eu estou mais disposto, eu consigo tomar mais decisões e realmente muda a nossa vida, literalmente. Você